Olá, pessoal! Nossa aula de hoje abrange o tema Diversidade Humana, Discriminação e Igualdade de Oportunidades. O que você entende quando se diz diversidade humana? O termo diversidade humana refere-se unicamente às inúmeras diferenças entre os seres humanos. Essas diferenças podem ser de gênero, masculino e feminino, de idade, de origem, de classe social, enfim, tantos outros. Nosso objetivo aqui é mostrar que essas particularidades são tão somente isso, particularidades. Características pessoais de cada um, sem qualquer tipo de avaliação implícita. Porém, não é raro ver essas diferenças assumindo uma conotação negativa e valorando de forma particular as pessoas. E é aí que reside o grande problema. Essa conotação negativa da diversidade acabou por causar, de forma direta ou indireta, desvantagens e tratamentos diferenciados dentro de um grupo social. O conceito de desigualdade carrega em si uma valoração dessas diferenças e se manifesta de formas variadas. Diferenças de tratamento, de oportunidades no acesso a recursos ou bens sociais. O filme Filhos do Silêncio retrata alguma dessas situações. Vamos assistir um trecho desse filme? It's veal. It's sautéed in lemon and butter. What's veal? Dad, what the hell is veal? Good evening. Something to drink this evening? Drinks. You want something to drinks? Our house wine is very nice. You want some wine? Yeah, it's okay. White wine. Take a carafe, please. Doesn't think you're stupid. He thinks you're deaf. No, only stupid hearing people think that deaf people are stupid. A discriminação ocorre, por definição, de duas maneiras, direta e indireta. Vejamos um conceito de discriminação direta. Sempre que uma pessoa for tratada de forma menos favorável que outra, em situações análogas, tem-se a concretização de uma discriminação direta. Infelizmente, esse tipo de situação ainda é frequente no mundo. A discriminação indireta também, embora velada, é agressiva. Vejamos o que se diz a esse respeito. A discriminação indireta é uma disposição, critério ou prática aparentemente neutra, ocasionando uma desvantagem de caráter particular. A aceitação das diferenças está intimamente ligada ao conceito de diversidade. Isso significa dizer que diferenças não violam o direito de igualdade no trato, oportunidades e acesso a bens e recursos. Porém, diferente do que tem como ideal, desde os primórdios da história, as desigualdades refletem características que socialmente se transformam em desvantagens para determinadas pessoas em relação a outras. O preconceito é um dos grandes responsáveis, se não o principal, pela exclusão ou ainda pela inclusão equivocada dos deficientes físicos. Os pré-julgamentos de que eles são vítimas acabam por prejudicar substancialmente a real noção de especialidade que eles comportam, que é, na verdade, a noção de que não são nem incapazes nem superdotados, são apenas diferenciados. Para alguns autores, tal protecionismo e discriminação não condizem com o que afirma a Convenção da Guatemala de 1999. As pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas e esses direitos, inclusive o direito de não serem submetidas à discriminação com base na deficiência. Emanam da dignidade e da igualdade, que são inerentes a todo ser humano. Segundo Eugênia Fávero, para se ter direito à inclusão social, é necessário, antes de mais nada, ter cautela na aplicação do princípio de igualdade quando baseado na deficiência.
Essa reflexão acaba por instaurar um vínculo entre os conceitos de igualdade e justiça, quando se fala em tratar dos iguais de maneira igual e os desiguais de forma desigual, seja por caridade, solidariedade, seja por qualquer outro sentimento que pareça promover justiça. Ainda na Convenção da Guatemala, da qual o Brasil é signatário, foram apresentados 3 requisitos que buscam dissociar diferenciação em discriminação. Sabemos que em alguns casos a diferenciação é necessária, o que não significa que essa deva ser discriminatória. A linha que separa esses 2 conceitos ainda é muito tênue e torná-la cada vez mais visível é um dos papéis principais da Convenção e é também um dever de todos nós. Vamos então conhecer esses 3 requisitos que dissociam diferenciação de discriminação? O primeiro requisito traduz a ideia de que a diferenciação só deve ser utilizada como meio de acesso social, ou seja, com o intuito de inclusão. O segundo requisito traduz a preocupação e a demarcação necessária para que, ao se diferenciar pessoas, não se limite o direito das mesmas. O terceiro e último requisito traduz a ideia de que, para um deficiente ser tratado como tal, deve, primeiramente, aceitar-se nesta condição de forma espontânea, sempre sob a égide da livre escolha. Acesso a direitos. Dentro do contexto do não acesso a pessoas com deficiência, apesar das inúmeras iniciativas de se quebrar os paradigmas, as lacunas e barreiras ainda são muito grandes. Por isso, é cada vez mais frequente a utilização do termo direitos humanos quando se fala sobre deficiência. Vejamos o que diz Humberto Lippo. As pessoas com deficiência são titulares de todo o conjunto de direitos civis, culturais, econômicos, políticos e sociais consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em igualdade com todas as demais pessoas. A proteção igualitária de todos, incluindo os que têm uma deficiência, e a não discriminação são os fundamentos nos quais se basearam os instrumentos internacionais de direitos humanos. Entretanto, em todas as sociedades do mundo, incluindo os países ricos, cerca de 600 milhões de crianças, mulheres e homens, dos quais 80% estão no terceiro mundo e 50 milhões na Europa, continuam a enfrentar obstáculos discriminatórios que os impedem de exercer os seus direitos e liberdades, dificultando sua plena participação na vida das sociedades em que estão inseridos. Vale lembrar que o acesso à educação, à cultura, aos meios de transporte, à informação, são direitos que muitas pessoas portadoras de deficiência não podem ter acesso, bem como outras pessoas de outros grupos sociais excluídos. O reconhecimento efetivo das necessidades deve se traduzir na implementação de sistemas de atenção adequados à diversidade humana, garantindo assim a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, tanto no exercício de seus direitos como no cumprimento de suas obrigações. É importante ressaltar que as pessoas portadoras de deficiência continuam a sofrer de dupla exclusão. Restrição ou impossibilidade de acesso aos bens sociais, incluindo-se aqueles relacionados a uma vida independente e autossustentada. Podemos perceber que a principal exclusão surgiu como consequência dos próprios mecanismos constitutivos da sociedade capitalista, em especial nos países periféricos e subdesenvolvidos, ao relegar grandes contingentes populacionais a uma condição de miséria absoluta ou, no máximo, de subsistência. Nesse aspecto, como em tantos outros, a questão de classe social influencia fortemente a participação das pessoas com deficiência na vida em sua comunidade. Nas classes sociais menos privilegiadas, continua sendo natural pessoas com deficiência viverem da mendicância e mergulhadas no analfabetismo. Nas classes sociais privilegiadas, muitas dessas pessoas desfrutam de certos privilégios, sobretudo se comparadas com seus semelhantes mais afastados dos grandes centros urbanos. O preconceito vindo da não conformidade com os padrões
não existe apenas no caso das pessoas portadoras de deficiência, mas ela também existe em outros grupos sociais entendidos como minorias, negros, mulheres, homossexuais, entre outros. No caso desses, já existe um nível de discussão mais madura e articulada em diversos níveis que, se ainda não são suficientes para a superação das respectivas exclusões, já constituem um patamar de visibilidade social mínimo. Desenvolvimento do conceito de inclusão. A distribuição desigual da riqueza material e cultural parece ter sido o grande obstáculo para que os ideais de liberdade e de igualdade fossem realmente acessíveis a todos. O significado da transformação de uma sociedade democrática para uma sociedade inclusiva é o da absorção da massa excluída. A inclusão social não pode ser vista como um processo autônomo e independente. Devemos levar em conta toda a forma de exclusão social imposta e gerada pelo meio, para melhor aprofundarmos essa situação. É fundamental não se esquecer que muitos dos efeitos da exclusão são irrecuperáveis. Em termos psicológicos, a autoestima dos excluídos vai se desestruturando, calçada em autoimagens negativas. O sentimento de menos-valia que se desenvolve em decorrência desta exclusão intensificam comportamentos de apatia, de acomodação ou de reações violentas, talvez como mecanismos de defesa. Entretanto, a exclusão produz ainda efeitos nos aspectos econômicos, culturais, políticos, dentre outros. Do ponto de vista econômico, por exemplo, pessoas excluídas dificilmente saem da condição de dependência ou de pobreza e, em última instância, elas focam a sua existência para a violência, gerando um aumento na problemática da sociedade. Vamos ver uma canção que retratou bem a temática da exclusão? Igualdade de oportunidades. Na agenda política de quase todos os países, o princípio da igualdade de oportunidades representa um valor inalienável e se considera como ponto de partida obrigatória ao qual devem se remeter as estruturas econômicas e sociais, além de ser o fundamento das demandas de todas as políticas sociais implantadas a partir dos movimentos sociais das pessoas com deficiência. Tal princípio de igualdade efetiva de direitos ou igualdade de oportunidades supõe a necessidade de que cada uma das pessoas tenha a mesma importância, que o respeito à diversidade humana deve inspirar a construção das sociedades e que devem ser empregados todos os recursos disponíveis para garantir a todos os cidadãos oportunidades iguais de participação na vida social. O princípio de igualdade de tratamento parte de duas vertentes. Igualdade formal. A vertente da igualdade formal, concebida como direitos do cidadão de obter tratamento igual por qualquer dos motivos estabelecidos pelas normas jurídicas. E também a da igualdade como diferenciação, ou seja, da igualdade substancial ou material que, partindo de diferenças reais existentes entre os grupos tratados desigualmente, legitima a introdução de desigualdades para restabelecer a igualdade socialmente ignorada. Ambos os conceitos se relacionam de forma distintas. A primeira diferenciação para a igualdade indica que, para que a sociedade se torne mais igualitária e justa, é preciso políticas sociais que tratem desigualmente aqueles que são desiguais, com o objetivo de reduzir a sua situação de desvantagem. A segunda igualdade como diferenciação entende que uma sociedade igualitária, as relações sociais se caracterizam pela diferenciação ou diversidade entre os distintos grupos que não implica nem em dominação, nem em relações injustas entre eles. Podemos observar que, na prática, existem inúmeras políticas baseadas na acepção da diferenciação para a igualdade. Por exemplo, as cotas universitárias, doação de bolsas de estudos, subvenção para a contratação no mundo do trabalho de grupos desfavorecidos ou de baixa representatividade social. Os conceitos mais recentes sobre esta questão giram em torno da crença de que somos diferentes, mas iguais.
enfocando a questão da diferença. Em outras palavras, a concepção de que na realidade somos diferentes, mas iguais, modifica o foco da questão para a igualdade. Igualdade de direitos e de deveres, inclusive o direito à diferença, ou seja, somos iguais, diferentes são as nossas necessidades. Enfatiza-se aqui que a igualdade diz respeito aos direitos humanos e não às características das pessoas, ou a igualdade como padrão, como uniformidade. Com a concretização dessa mudança de perspectiva teórica, é que se pode esperar uma evolução conceitual mais igualitária. Somos iguais e diferentes, sem ênfase em uma ou outra característica. Tal visão poderá construir novos conceitos que ajudarão no processo de criação de uma sociedade mais justa e igualitária. Uma sociedade aberta a todos, que estimula a participação de cada um, que aprecia as diferentes experiências humanas e que reconhece o potencial de todo cidadão, é denominada sociedade inclusiva. A sociedade inclusiva tem como objetivo principal oferecer oportunidades iguais para que cada pessoa seja autônoma e autodeterminada. Dessa forma, a sociedade inclusiva é democrática, reconhece todos os seres humanos como livres, iguais e com direito a exercer a sua cidadania. Um lugar onde as diversidades sejam aceitas e respeitadas no convívio sociocultural, contribuindo para a autonomia e participação de todos, sem discriminação. No Brasil, iniciativas nesse sentido já existem e mostram, com números, alguns bons resultados. De 2001 a 2005, por exemplo, o número de deficientes empregados no estado de São Paulo saltou de 601 para 35.782. A cada dia, mais empresas buscam se enquadrar na chamada Lei de Cotas, que obriga a contratação de 2 a 5% de funcionários com deficiência. Além de contribuir para a inclusão e cumprir parte do seu papel social, as empresas que cumprem a lei de cotas ainda se veem livres da multa imposta pelo descumprimento dessa lei. Apesar de seus esforços, ainda existem empresas que encontram dificuldades para desenvolver projetos realmente eficientes e que mostrem resultados efetivos. A grande dificuldade encontrada ainda é a herança das discriminações do passado, quando deficientes eram excluídos de forma ainda mais agressiva pela própria família, eram excluídos do ensino com qualidade e do convívio social. Pessoas com diferentes tipos de deficiência podem exercer praticamente qualquer atividade profissional. Nesta fase de transição, entretanto, encontrar a mão de obra qualificada tem sido um desafio. Mesmo assim, quando as barreiras são transpostas, os resultados para a empresa são animadores. Já é sabido e provado que promover a diversidade no mercado de trabalho proporciona às empresas muitos e diferentes benefícios. Vamos ver alguns desses benefícios. Convivem e trabalham diariamente pessoas com formação diferente e, por isso, com visões e opiniões diferentes sobre determinados problemas. Essas pessoas com origens, idades, orientações políticas e religiosas diferentes, reunidas em um mesmo ambiente, proporcionam uma visão mais completa, criativa e inovadora. Assim, em um grupo heterogêneo, essa mescla de experiências e opiniões enriquece todos os indivíduos e as empresas por consequência. Por isso, as empresas devem cultivar a diversidade como forma para ampliar a sua visão e atuar de forma mais orgânica na sociedade em que estão inseridas. Acessibilidade, integração e inclusão. É muito importante ressaltar que o conceito de inclusão também tem sido bastante debatido nos meios acadêmicos. Pode-se dizer que a ideia de integração é um tipo de desenvolvimento do conceito de normalização, por meio dos quais as sociedades desejavam adaptar ou modificar o ser humano, atendido, mas igualmente segregado dentro de instituições. Essa discussão tem se aprofundado no sentido de se pensar num tipo de conceito de anti-exclusão para que antigos paradigmas possam ser substituídos por conceitos de inclusão.
É dentro dessa perspectiva que se considera hoje a acessibilidade e a inclusão como conceitos a serem debatidos. Os processos sociais de integração e de inclusão são ambos muito importantes, uma vez que a ação de integração social pode ser uma parte decisiva na medida em que cobre situações nas quais haja resistência contra a adoção de medidas inclusivas dentro de organizações e de espaços excludentes da sociedade. Deve-se, entretanto, ressaltar a diferença existente entre ambas. O termo contemporâneo de inclusão social apresenta sentidos distintos para os dois processos sociais. Na integração, a sociedade admite a existência das desigualdades, incorporando grupos excluídos, por exemplo, inserindo pessoas com deficiência que consigam adaptar-se e estejam preparadas para interagir em sociedade. A questão da proposta da integração reside na luta contra a exclusão e a segregação de pessoas com deficiência. Todo esforço é concentrado no sentido de promover a aproximação entre a pessoa com deficiência e o ambiente comum. Ainda assim, o peso da responsabilidade de se prepararem para serem integradas à sociedade é colocado sobre as pessoas com deficiência. Sendo assim, cabe à sociedade deixar de lado seus preconceitos e aceitar de forma plena as pessoas com deficiência que realmente estejam preparadas. Na inclusão, há a necessidade de haver sérias modificações prévias em diversos aspectos da sociedade para que as pessoas com deficiência possam se desenvolver e exercer a sua cidadania. Desse modo, todos fazem parte da mesma comunidade e assim fica garantida a adoção de ações para evitar a exclusão, uma vez que nessa ótica ela não é aceita como condição intrínseca da sociedade. De acordo com Romeu Sasaki, é muito importante lembrar que não são todas as pessoas com deficiência que necessitam de uma reestruturação geral da sociedade. Algumas delas estão aptas a se integrarem na sociedade como a sociedade se encontra e se nela forem realizadas adaptações básicas no meio físico. Contudo, a situação de exclusão não deixa de existir para aquelas com limitações que as impedem de integrar-se. Esse grupo não poderá participar plena e igualmente da sociedade se esta não se tornar inclusiva e democrática. A construção da sociedade inclusiva deve utilizar múltiplos mecanismos para a promoção da qualidade da vida das pessoas e fundamentar o seu planejamento na realidade e necessidade de cada comunidade, o que ocorre com a participação da comunidade, com metas e ações políticas objetivas que ampliem a possibilidade de inclusão social. Alguns estudiosos afirmam que a concretização de tais ideias depende de alguns fatores tais como a promoção de campanhas sérias, fazendo da mídia uma aliada, que instiguem no público reflexões capazes de romper com paradigmas estabelecidos sobre a deficiência e que garantam a ampla convivência de pessoas com ou sem deficiências. Uma questão importante ressaltada pelo autor é sobre o papel da família na conscientização da criança, que tem o direito de ter informações corretas sobre o que os adultos consideram limitações, restrições e anormalidades. Além disso, a escola deveria instituir um fórum de debates, ampliando a discussão sobre as diferenças individuais. Inclusão e deficiência. Por se tratar de um problema complexo que envolve desde a capacitação do indivíduo com deficiência até a garantia de seus direitos sociais, a inclusão depende de 5 elementos diretamente relacionados entre si. O primeiro, as condições do ambiente sociocultural e econômico que determinam a atribuição legal de direitos, a existência de políticas de integração, a existência de recursos financeiros, a visão e as ações de inclusão ou discriminação. O segundo, as condições de atendimento médico para a recuperação ou melhoria fisiológica dos diferentes tipos e níveis de deficiência. O terceiro elemento, as atividades de reabilitação, treinamento e educação que visam aumentar a competência do indivíduo, melhorando sua performance na realização de atividades. O quarto,
as condições do ambiente físico que podem tanto impedir, dificultar, atenuar ou melhorar a performance das atividades desejadas. E o último e quinto elemento, a utilização de tecnologias assistivas, as quais incluem equipamentos, produtos e serviços utilizados para manter ou melhorar as capacidades funcionais de indivíduos com deficiência. As ações e as justificativas da inclusão, presentes na Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão, aprovada no Congresso Internacional Sociedade Inclusiva em 2001, apelam aos governos, empregadores e trabalhadores, bem como à sociedade civil, para que se comprometam com e desenvolvam o desenho universal em todos os ambientes, produtos e serviços. Ainda segundo Romeu Sasaki, o objetivo maior desta parceria é o de identificar e implementar soluções de estilo de vida que sejam sustentáveis, seguras, acessíveis, adquiríveis e úteis. Tal ação demanda planejamento e estratégias de desenho intersetoriais, interdisciplinares e interativos. Para o autor, o desenho acessível e inclusivo de ambientes, produtos e serviços aumentam a eficiência, reduz a sobreposição, resulta em economia financeira e contribui para o desenvolvimento do capital cultural, econômico e social, o que de certa maneira faz com que todos os setores da sociedade sejam beneficiados. A declaração enfatiza ainda a importância do papel dos governos em assegurar, facilitar e monitorar a transparência do processo de implementação dessas políticas, programas e práticas, para que os princípios do desenho inclusivo sejam incorporados nos currículos de todos os programas de educação e treinamento. Hoje, nós temos uma maior facilidade para conseguir um trabalho. Por quê? Porque as empresas elas estão de portas abertas e antigamente era muito mais difícil de você conseguir um trabalho e hoje não. Hoje nós temos, podemos assim até dizer, até podemos escolher, mas eu acho um pouquinho ainda o que se precisa é qualificar o deficiente, entendeu? Mas mesmo assim, nós temos assim, um número grande de empresas nos procurando para trabalhar. Eu, pessoalmente, eu nunca tive problema quanto a isso. E vejo também que algumas pessoas que trabalham, nós trabalhamos aqui, que eu trabalho na DFP, que as pessoas também não estão tendo esse tipo de problema. Que hoje até você pode escolher onde você quiser trabalhar, claro, desde que você esteja bem mais qualificado. Acho que a única diferença que existe hoje é que eu estou numa cadeira. Eu já trabalhei algum tempo atrás em 2 departamentos na Associação Médica e eu desenvolvi muito bem o meu trabalho. Eu era a única funcionária desses departamentos e quando havia congressos, simpósios, eu também participava, apesar que quando haviam mais trabalhos, no caso de congressos, eles contratavam mais pessoas, mas eu sempre desenvolvia, eu sempre estava ali, eu estava sempre na frente do trabalho, e mesmo aqui na ADFP. Na ADFP eu trabalho no Recursos Humanos, eu e meu amigo Agnello, que também é deficiente, então nós desenvolvemos muito bem, eu acho que a gente desenvolve muito bem o nosso trabalho. A única diferença é que nós trabalhamos numa cadeira. Como vimos, a inclusão e o sucesso profissional de pessoas com deficiência é perfeitamente possível. De acordo com Andrea Goldschmidt, as barreiras para a inclusão de deficientes estão sim na cabeça das pessoas e muito menos em problemas efetivos. Esses têm, via de regra, soluções perfeitamente plausíveis. Como durante muito tempo os deficientes estiveram, e alguns ainda estão, segregados, a sociedade acabou por reforçar seus preconceitos e inconscientemente foi se tornando normal e corriqueiro olhar para essas pessoas de uma forma diferente, discriminatória. Dentro das empresas, a sensibilização de gestores e funcionários é fundamental para essa mudança de panorama. Pela dificuldade que temos em lidar com novas situações e porque não faz parte do nosso hábito lidar com deficientes, nem pensar na inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, acaba sendo muito importante investir nessa sensibilização.
Nesse contexto, cabe aos gestores disponibilizar vagas para essas pessoas e também gerenciar as dificuldades que, porventura, venham a aparecer no dia a dia. Sendo assim, é fundamental o engajamento, que todos os gestores estejam convencidos dos benefícios e da importância desse programa para a sua empresa. O filme Uma Lição de Amor mostra um pouco dessa interação entre gestor e funcionário com deficiência. Vamos assistir um trecho? Já os funcionários precisam estar preparados para receber os novos colegas. Se a empresa tem a intenção de contratar deficientes auditivos, por exemplo, seria recomendável que os funcionários pudessem fazer um curso de linguagem brasileira de sinais, chamado Libras. Isso facilitará a comunicação e contribuirá com a integração dessas pessoas e a melhoria do ambiente de trabalho. Seja qual for o enfoque, o programa precisa ser avaliado e acompanhado permanentemente. Só assim os resultados serão efetivos e as possíveis falhas serão reparadas a tempo. Devem ser revistas também, periodicamente, as fontes de recrutamento, os métodos de seleção e treinamento e as ações de sensibilização e integração, visando melhor continuidade no programa. Como dica de estudos para esta aula, sugiro a leitura do livro Quem Somos? História da Diversidade Humana, Luca Cavalli Sforza e Francesco Cavalli Sforza, da editora Unesp, que fala sobre a história da diversidade humana e irá ajudá-los a compreender melhor o contexto da aula que acabamos de ver. Bons estudos!